Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8. Eu não costumo dar tema para as mensagens, só quando o Mateus pede depois do culto para pôr na internet. Mas eu diria que algo que está queimando dentro de mim, essa palavra, seria enxergando além das circunstâncias. E eu estava meditando nessa semana nesse texto, e o Senhor tem falado algumas coisas bem fortes ao meu coração, queridos. Eu queria compartilhar com vocês essa noite. Amém? Todos acharam? Segunda Reis 6, 8. Diz o seguinte: ora, o rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com este tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou as suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar os seus servos, e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha, coberta de cavalos e os carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim ao Senhor: rogo-te que firas este homem de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu Aba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos liberar nessa palavra, nessa noite, Senhor, essa palavra que tem queimado no nosso coração. Pai, que nós sejamos apenas um canal Teu para fluir e para liberar para os Teus filhos aquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite, Pai. Ajuda-nos, Senhor, livra-nos de todo espírito de distração, tudo aquilo que vem para roubar a semente que será plantada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos terras férteis e que o Teu Espírito Santo fale dentro de cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus Cristo, livra-nos de toda perturbação, todo espírito que vem para roubar a nossa paz, para roubar o nosso entendimento. Meu Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra seja livre, Senhor, para tocar a cada um de nós, assim como o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estava meditando nessa palavra. Essa é uma palavra que tem me acompanhado nesse ano, né? É uma palavra rema. Eu, quando estive no IHOP agora em abril, o Senhor, através de um profeta também, me liberou essa palavra. Então eu tenho meditado muito nela, né? E nesses dias eu tenho meditado que talvez uma das coisas que mais tem nos prendido nesses dias são os nossos olhos, querido. Né? Eu até postei uma frase lá no Facebook hoje a respeito disso. Porque a Bíblia nos diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Agora nós estamos vivendo em meio ao caos, sim ou não? Né? E aí os nossos olhos têm visto coisas que vêm roubar a nossa fé. E os nossos olhos têm olhado para as circunstâncias e para as situações que vêm e nos roubam de confiar no Senhor. Nos roubam de confiar naquilo que Ele já decretou para cada um de nós, naquilo que Ele estabeleceu, naquilo que a palavra dEle nos diz. E isso é sutil, querido. Quando nós menos esperamos, nós estamos incrédulos. E talvez você me diga, eu não, né? Mas eu vou te dizer, a cada situação difícil que nos abate, e nós enxergamos uma dificuldade, a nossa fé é roubada, tem sido roubada. Então eu preciso enxergar além das circunstâncias. Eu vou escolher em todo momento se eu vou ser como o moço que andava com o profeta, ou se eu vou ser o profeta. Se eu vou enxergar aquilo que os céus está liberando, aquilo que o Senhor está manifestando, ou aquilo que a terra está me dizendo a respeito das circunstâncias. Talvez o que tenha faltado, o que esteja faltando nesses dias para nós, é compreender aquilo que está acontecendo lá fora, sem nos guardarmos numa bolha chamada igreja. Porque eu estava conversando sobre isso hoje. Nós pegamos os nossos filhos e nós queremos protegê-los, não é? E então nós começamos a criar um mundo apartado para eles e nós não deixamos com que eles se encontrem com a realidade. Se encontrem com o mundo que está aí fora. E nós achamos, por exemplo, que é perigoso que eles... Por exemplo, o meu filho com 10 anos que pegue um ônibus que vá até o centro da cidade. E você talvez fale para mim, isso é perigoso mesmo. E eu vou concordar contigo. Mas eu com a idade dele já fazia isso. Agora, eu procuro ter um cuidado especial com ele para poupá-lo de diversas coisas que eu passei. Só que um dia ele vai sair dessa bolha que eu tenho criado em volta dele. E eu vou te dizer uma coisa, talvez você, não sei quanto tempo você tem de relacionamento com Cristo. Mas eu fui criado dentro de um tempo na igreja. Isso não é uma igreja, isso é uma congregação, mas é a igreja sobre a nossa nação, sobre esse planeta, né? Mas um tempo da igreja em que a igreja te convidava a vir para dentro para você parar de sofrer. Eu não sei se vocês já ouviram dizer, mas a Igreja Universal do Reino de Deus, em outros países como o Uruguai, por exemplo, ela chama pare de sofrer. É pare de sofrer, na verdade. E isso foi uma cultura que entrou de uma maneira sucinta, leviana dentro da igreja. Então eu estava dizendo hoje, nós nos acostumamos a ficar aqui dentro, orando para que a volta do Senhor se aproxime, e que o Senhor volte logo e torcendo, e nós olhamos para fora com temor, com pavor, sendo que ontem nós estávamos lá, querido. Então nós precisamos compreender aquilo que nós estamos fazendo hoje enquanto igreja, porque o nosso papel não é ficar aqui dentro, se protegendo dentro de uma bolha, sendo os escolhidos do Senhor, porque eu não creio num Senhor que quer matar mais do que salvar. Eu creio num Senhor que quer salvar a todos. Agora, para isso, os meus olhos precisam enxergar além das circunstâncias, além daquilo que o mundo está dizendo. Porque nós olhamos para fora e enxergamos violência, enxergamos perda de valores, enxergamos perdas de princípio.
As pessoas estão corrompidas, estão fazendo coisas que não faziam antes, e o cenário é sempre negativo. Agora, o Senhor quer que nós possamos ir lá e tocar essas pessoas. Mas para isso, meu coração precisa estar cheio de fé. E não pode ligar, sabe? O meu relacionamento com Deus não pode ser baseado no quanto eu estou bem hoje, no quanto eu estou alegre, ou no quanto eu estou feliz. O meu relacionamento com Deus tem que ser acima das circunstâncias. Acima ou além daquilo que eu tenho sentido, além daquilo que eu tenho experimentado. Quando você vai lá em Mateus e Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, Mateus 11, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e vá para onde? Siga ele para onde, querido? Me responde. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para a cruz, para ser crucificado. Então o Evangelho nunca foi a respeito de nós, ou a respeito de um pare de sofrer. O Evangelho sempre foi, olha, eu estou contigo, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos nos alegrar quando nós vemos, sabe, esse cenário tão difícil que está abatendo a nossa sociedade. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ficar mais suscetíveis a ser tocadas e a ser ganhas para o Senhor. Porque muitas pessoas só vão aceitar o Senhor quando os seus próprios braços não alcançarem mais. E isso acontece também conosco. Às vezes nós ficamos um tempo todo martelando em cima de algo e nós pedimos para o Senhor, mas 3 minutos depois estamos tentando fazer do nosso jeito. E o Senhor está esperando o momento dele. Só que os nossos olhos não veem as coisas do reino espiritual muitas vezes se manifestarem. O reino espiritual ele é mais real que o físico. Mas nós damos mais importância para aquilo que nós estamos vendo, querido. Esse talvez seja um grande erro. E nós não somos chamados a ficarem aqui trancados, a ficar protegidos, isolados numa bolha. Então eu vim para cá, eu nunca mais vou ter angústia, nunca mais vou ter aflição. O Senhor vai me abençoar a todo custo. Não, querido, isso não é um evangelho de verdade. Se te disseram isso, te mentiram. Sabe, nós vamos ser tentados e nós vamos ser provados nas mesmas coisas que todo mundo é tentado e provado. Não adianta nós criarmos uma bolha aqui e de repente na sua primeira escapada para o lado de lá você cair. Nós precisamos ter livre trânsito para dentro da congregação e também para fora dela. Para que nós venhamos aqui e possamos nos encher e receber de Deus e possamos ir lá e tocar as vidas que estão lá fora. Tocar as pessoas que têm precisado de nós. Queridos, tem pessoas que precisam de você neste momento. Agora nós vivemos de uma maneira egocêntrica, com a preocupação sobre a nossa imagem. Quer um exemplo? Eu não vou de repente orar pela pessoa, porque eu não sei se o Senhor vai curar. Se você vê uma pessoa enferma, querido, ela já está enferma. E você fica reticente se você vai orar ou não, você está preocupado com quem? Com ela ou com você? Você está preocupado com a tua imagem, querido. E aí você vai deixar de fluir naquilo que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Sabe, Deus te deu uma identidade, Deus te chamou para um propósito, Deus tem um objetivo para a tua vida, querido. Deus vai cumprir algo através da tua vida. Isso não é historinha. Mas você precisa compreender isso e ter uma mentalidade renovada para isso. Você precisa enxergar assim como o Senhor tem enxergado. Você precisa ver aquilo que os céus estão vendo e não aquilo que os teus olhos, que a tua mente está te dizendo agora. Tem que enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades que têm te atrapalhado, que são naturais. E as coisas naturais nós lidamos de forma natural, querido. Mas se nós nos posicionarmos no espiritual, se nós entrarmos no lugar onde o Senhor projetou para cada um de nós, nós vamos desfrutar de um relacionamento com Ele. E eu tendo um relacionamento com o Senhor, eu vou saber como agir, eu vou saber como fazer, eu vou saber o que falar.
E as minhas palavras já não serão as minhas, mas serão a dele. E os meus passos já não serão os meus passos, mas serão os passos dele. Através da minha vida. Agora, para isso eu preciso me relacionar com o Senhor, estabelecer um tempo de relacionamento com Ele. E existem níveis de relacionamento, sim ou não? Né? Nós podemos nos relacionar com o Senhor só assim. Eu vejo o Senhor e aceno para Ele. Eu posso ir lá dar a mão. Eu posso ir lá dar um abraço, eu posso ir lá e dar um beijo. Isso vai depender do nível de intimidade que eu tenho com o Senhor, querido. E do quanto eu quero ser tocado por Ele ou não, porque ao mesmo tempo que eu toco Ele, Ele também me toca. E ao mesmo tempo em que eu busco, Ele também me busca. Querido, o Senhor te busca. A Bíblia nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer o quê? O teu coração, querido. O Senhor quer que você pare nessa noite, olhe para Ele, contemple a Ele, entregue a tua vida ao Senhor. Você vai me dizer assim, mas eu já entreguei a minha vida faz 20 anos. Querido, nós não vamos chegar em lugar diferente fazendo a mesma coisa. Eu queria que você despertasse para isso. Nós precisamos atingir um nível no Senhor que nós não atingimos ainda. Um nível de relacionamento e um nível de entrega. Deus não quer um pedacinho de você, querido. Deus não quer apenas ouvir falar de você, Deus quer tudo de você. A menor parte que o Senhor quer de você é tudo. Talvez isso para você seja loucura, né? Porque nós nunca fomos educados a realmente nos rendermos. Nós vivemos uma cultura do eu preciso me sentir bem. Eu estava conversando essa semana, eu não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho. Eu já vi assim um intermédio de gerações, né? Mas eu nunca vi um povo tão mimimi como esse povo que nós temos vivido hoje, querido. Sabe, a coisa do meu bem-estar, é a coisa do politicamente correto quando é para mim. Sabe, nós não queremos ser tocados, nós não queremos ser invadidos. Olha, respeita a minha privacidade. E nós temos preocupação em respeitar a privacidade de todo mundo. Aqueles que caminham aqui conosco sabem disso. Nós respeitamos, mas nós fazemos isso com Deus, querido. Eu vou te dizer uma coisa, Deus é o teu Senhor. E se Ele é o teu Senhor, não tem limite para Ele. Não tem barreira. Não dá para ser mimimi com Ele. Sabe, a geração mimimi saiu do Egito e morreu no deserto. E eles continuam mimimi até hoje. Por isso que eles não entraram na Terra Prometida. Nós precisamos ser uma geração diferente. Nós precisamos ter uma mentalidade renovada em Cristo. Para que nós possamos alcançar lugares nele que nós não alcançamos ainda, querido. Você precisa ser ativado nessa noite. Você precisa entender o que você carrega, querido. Sabe, nós não temos mais tempo para ficar de meninice, né? Não temos tempo para ficar de meninice no relacionamento com Deus. Nós precisamos entrar verdadeiramente. Porque ter um tempo de menino com Deus não quer dizer, não se relaciona a quanto tempo eu tenho de igreja ou não, a quanto tempo eu tenho de convertido, ou de batismo, ou quanto tempo de conversão, não quer dizer com isso. Porque eu posso estar 30 anos dentro da igreja me comportando como um menino, como eu posso estar um dia maduro em Deus. Paulo precisou de 3 dias, querido. Agora, quer saber? Paulo ficou cego por 3 dias. O grande problema é esse. Nós não entendemos a Deus porque nós continuamos enxergando. E aí, como nós continuamos enxergando, nós continuamos a viver por aquilo que nós temos visto. E continuamos a desejar as coisas deste mundo. E não tem problema. Nós estamos neste mundo. Ainda somos cidadãos da terra. Mas a minha origem é o céu, querido.
Então nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. E que a fé vai vir, a fé, aquilo que eu carrego, a manifestação dos filhos de Deus, é para esses dias, querido. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Será que eu tenho manifestado aquilo que Deus quer que eu manifeste para todo mundo que está lá fora? Será que as pessoas, quando têm visto a minha vida, enxergam as características do Senhor Deus na minha vida? Porque quer saber? Se eu estou lá fora e alguém chega para mim e fala assim, nossa, está difícil, né? E eu que me digo um cristão, falo assim, está difícil mesmo. Olha, você viu essa semana? O dólar subiu, a bolsa caiu. Né? Eu não sei se a gente vai ter mais uns 4 presidentes até o fim do ano. Não é assim? E a gente começa a reclamar também. Aí o cara que já está desesperado fala, meu Deus, esse aí era o cara que ia me aconselhar, cara. O que eu faço? Vem cá, meu amigo, chora aqui. Não, a gente não pode. A gente está aqui, mas a gente não é governado pela terra, querido. Nós estamos estabelecidos num lugar em Deus. Deus nos chamou, né? Você foi predestinado. O Senhor te chamou pelo seu nome antes da tua formação no ventre da tua mãe. Ou nós começamos a acreditar na Bíblia por inteiro, né? E não na nossa intelectualidade. Não, isso aí é poesia. Isso aí é algo que o Senhor escreveu num dia que ele estava melancólico. Não. Precisamos viver daquilo que nós comemos aqui todos os dias. Nós sabemos a palavra de cor, sabemos os versículos de cor, mas não conseguimos entrar num outro lugar em Deus. Lá em Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4. Vai lá. Conhecimento do quê, querido? Conhecimento de quem eu sou em Deus. Conhecimento de uma paternidade, de uma filiação que o Senhor me deu, de que Ele me chamou e Ele me estabeleceu nele. Então não está relacionado com o quanto Ele pode fazer para tirar a minha dor agora. Eu vou dizer uma coisa, se o Senhor quiser fazer um milagre na minha vida para me tirar do sofrimento agora, Ele faz, querido. E se Ele não quiser fazer agora, se não for o propósito dEle, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa provar nada para mim. Agora, o meu relacionamento com Ele não pode ser baseado num relacionamento de troca ou de interesse. A cobrança pela intimidade tem um nome. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor por aquilo que Ele é. Sabe, talvez o maior inimigo que nós temos encarado nesses dias é o nosso próprio umbigo. As nossas preocupações, as nossas angústias. E eu vou te dizer, eu não quero te desanimar ou te jogar uma pá de cal. Mas, querido, se você encontrar o teu lugar em Deus, isso tudo vai passar. Quando Jesus fala que aquele que morrer viverá, né? Quando Ele inverte a nossa matemática ali, quer dizer você morrer para você mesmo, querido. Quando você morre para os teus propósitos e começa a viver os propósitos do Senhor, você encontra a vida verdadeira, uma vida eterna. Sabe, aí o Senhor vai te lançar para um propósito, para aquilo que Ele te projetou. Agora, quanto tempo mais nós vamos perecer, né, no nosso mimo? Dizer, eu não vou na igreja hoje, não estou muito bem. Isso também não quer dizer que vir na igreja é um privilégio, querido. Não. Né? Mas só estou dando um exemplo aqui, como podia ser outras coisas. Mas você quer ver como nós nos relacionamos com Deus? O nosso relacionamento é assim, se eu estou feliz, se aconteceu tudo que eu queria, eu falo, nossa, hoje eu vou lá, vou cultuar o Senhor, estou feliz. Por quê? Porque a minha alma está feliz. Agora, se aconteceu alguma coisa, às 4 da tarde de hoje, já não vou hoje não, estou com dor de cabeça. Está frio lá fora, está chovendo. E aí meu relacionamento com Deus já não se baseia mais naquilo que Ele me chamou para fazer. Se baseia o quê? Na minha emoção, na minha alma. Nós escutamos algumas vezes essa semana uma palavra do pastor Neil Barreto, do culto de domingo passado.
Depois procure. Nós postamos aqui no grupo da igreja também. Dizendo o seguinte: olha, querido, você é tão rápido em crucificar Judas, né? Em condenar Judas, porque ele vendeu Jesus. Mas nós o tempo todo estamos vendendo Jesus também. Vendemos Jesus quando nós fazemos aquilo que nós queremos e não o que Ele quer. Talvez não trocamos por moeda, mas trocamos por um passeio no shopping. Trocamos por um jogo de futebol, sei lá. Trocamos por tanta coisa, querido. Trocamos. Eu também troco por algumas coisas. Não se sinta sozinho, estamos juntos. Não deveria, mas nós trocamos Jesus por muita coisa, querido. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos entender quais são as nossas prioridades. Precisamos entender naquilo que nós estamos sendo vocacionados e chamados a fazer. Porque senão nós vamos continuar de mimimi por muito tempo, querido. Você vai decidir se você é o profeta ou o moço do profeta. Eu me coloco na pele desse rapaz, vendo um exército gigante em volta. Só que ele estava olhando só com o olho humano. Agora, você quer ver como é que Deus trata as dificuldades? Né? Nós lemos aqui. Diz o seguinte, no 16. E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que os que estão com ele. Quem são mais numerosos? Os anjos a nosso favor, querido. É Deus que te guarda. Sabe, você precisa ter confiança no relacionamento que você tem com Deus. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não te trata por merecimento. Porque esse talvez seja um grande problema. Nós nos culpamos porque não nos relacionamos com Deus como devemos. E aí nós entendemos que também Ele não vai nos dar aquilo que nós queremos. Só que Deus não nos trata por merecimento, Deus nos trata por graça e por misericórdia. Por merecimento nós já teríamos ido há muito tempo. Então o Senhor vai continuar zelando por você. Exércitos do Senhor estão te cercando, estão te guardando. Em meio a toda essa dificuldade que você tem enfrentado nesses dias. Em meio a toda essa angústia, todo esse desespero que às vezes te pega. Talvez, você quer ver como uma coisa está relacionada à outra? Vivemos, como falamos aqui, numa geração toda preocupada com o eu, toda mimimi. E vivemos a geração mais ansiosa de todos os tempos. Se você perguntar para qualquer psicólogo ou qualquer psiquiatra vai te dizer isso. Vivemos de um mal que ainda não aconteceu. Porque nós estamos deslocados no propósito do Senhor, querido. Estamos fora daquilo que Ele nos formou. Estamos fora daquilo que Ele projetou para nós. Então, é tempo de você buscar nesses dias. Vá mais fundo ao Senhor. E olha, no versículo 17 diz: e o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos. E aí diz no 18: e quando os filhos desciam, Eliseu orou: Senhor, rogo-te para que firas esses homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos. Queridos, o Senhor vai cegar os teus inimigos. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Sempre será. Uma das características do Senhor é que Ele é imutável. Deus é onisciente, é onipresente e é imutável. Deus não muda. Nós é que mudamos o nosso relacionamento com Ele, Ele não muda. E se Deus cegou aqui os inimigos de Eliseu, Ele pode cegar os seus inimigos, querido. Seus inimigos podem passar por você sem te ver. Quer um testemunho bem rapidinho? Eu vou dar um testemunho muito rápido. A minha avó estava dentro de uma clínica médica, junto com meu tio. Isso na Praia Grande, lá em Santos, não sei onde foi. E entraram vários, 2, 3, sei lá quantos assaltantes dentro da clínica e começou a roubar cliente por cliente da clínica. E a minha avó começou a orar. E os ladrões pularam eles dois e foram embora. E, detalhe, meu tio estava com o celular na mão. E não é um celular, é uma TV. Ficaram cegados.
Assim como Eliseu pediu aqui. Eu não sou neto de Eliseu, né? Minha avó chama Mercedes. Mas Deus fez a mesma coisa. Então nós precisamos sair dessa zona de incredulidade, porque Deus fazia isso e Deus continua fazendo, querido. Né? Agora, Deus sempre dá uma promessa e um mandamento. Ele nos livra, mas Ele também nos ensina. Aqui quando o rei de Israel pergunta, olha, e agora, o que eu faço? Eu devo matá-los? O que Eliseu manda o rei fazer? Não, é assim que você faz. Alimenta eles e devolve eles para o Senhor deles. Você precisa ter uma vida cristã, e um cristão ele tem que ter compaixão. E aí muitas vezes nós saímos aí fora, porque as ideias das pessoas muitas vezes não batem com as nossas, a gente quer cortar as cabeças. Ah, esse não presta por causa disso, aquele não presta por causa daquele outro. A gente é rápido em matar as pessoas. Rápido em condenar aquele que está fora. Quando na verdade o nosso papel era ter compaixão, alimentá-los e enviá-los. Mas não, eu só acredito num Deus que as pessoas só prestam se passa dessa porta aí para cá. Não dá, querido. Relacionamento com Deus não tem a ver com isso. Nós somos filhos de Deus e Deus ama as pessoas. Deus ama até mesmo aquelas que você não ama. Sabe aquela que você quer matar às vezes, de vez em quando? Deus ama. Nós somos chamados a ser sal na terra. A ser luz. Então nós precisamos fazer diferente daquilo que todo mundo tem feito. E isso não tem a ver se a pessoa vai concordar comigo, se vai concordar com aquilo que eu digo, com aquilo que eu penso. Não. Isso tem a ver com aquilo que eu carrego. E eu preciso me relacionar com as pessoas sem interesse. Os relacionamentos só duram quando não tem interesse. Então os meus olhos precisam se abrir para essas coisas. E eu preciso começar a caminhar num lugar diferente daquele que eu tinha caminhado até o dia de hoje. Senão eu não vou chegar num lugar diferente, querido. Eu vou continuar, talvez daqui nós estejamos daqui a um ano aqui no mesmo lugar, repetindo as mesmas coisas, porque ainda nós não aprendemos. Porque nós não conseguimos entender aquilo que nós carregamos. Aí a chave não virou, sabe? Tem uma chavinha dentro de nós que, cara, é só o Espírito Santo que pode virar. Nós precisamos queimar pelo Senhor, querido. O nosso relacionamento não pode ser superficial com Ele. Não pode ser baseado só naquilo que me interessa, ou naquilo que eu preciso hoje, ou num socorro. Deus pode te socorrer sim. E eu acredito que Ele te socorre todas as vezes que você precisa. Sabe por quê? Porque quando o teu braço, quando a tua mão não alcança mais, Ele põe a dele, querido. Ele fez isso muitas vezes na minha vida. Mas tem muito mais do que isso. Nós somos filhos do Senhor, não somos pedintes. Não podemos mendigar por bênçãos, as bênçãos é que tem que nos perseguir, querido. Mas para isso eu preciso estar centrado no propósito do Senhor, estabelecido naquilo para o qual Ele me chamou. Mas o problema é que, aí de repente, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu planejei para a minha vida toda. E se eu planejei, querido, Deus não tem nada com isso. Se eu não consultei o Senhor antes de fazer o plano, Ele não tem nada com isso. Ele não é obrigado a pegar o meu plano e fazer o meu plano dele. Não, é o contrário. Se Ele é Senhor da minha vida, eu que tenho que pegar o plano do Senhor e estabelecer para mim. Porque senão nós vamos ser uma igreja incrédula. Em que se a pessoa fala assim, vem aqui, ora por mim, eu estou doente. Você vai lá todo cheio de fé orar. Aí a pessoa fala, é uma dor de cabeça. Você ora já com certeza que Deus está livrando. Senhor, obrigado pela cura dessa dor de cabeça. Em nome de Jesus, amém. Agora se a pessoa fala, estou com câncer. Você fala, um câncer? Que Deus é esse, querido? Teu Deus não cura câncer? Agora nós vivemos muito mais pela razão, andamos na razão. Andamos naquilo que temos visto.
E a nossa fé é cada vez mais esvaziada, sabe por quê? Porque o cenário é cada vez mais caótico. Os nossos olhos são a janela da nossa alma, né? E aquilo que nós temos visto, muitas vezes tem nos consumido, querido. Então, ou você volta os seus olhos para o Senhor, ou você vai continuar incrédulo nele. Se os teus olhos não têm gerado fé em você, é porque você está olhando para o lugar onde você não deveria olhar, querido. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Salmo 121 diz, o salmista diz, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. A visão dele estava correta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para onde que ele estava olhando? Para o Senhor. Agora nós vivemos, né? Tenho dito, talvez na geração mais difícil para Deus domar, porque nós vivemos numa era da informação. Então, se me sai uma pintinha amarelinha aqui no braço, eu já vou lá no Google. Meu Deus, o que será que é essa pinta? Eu já começo. Deve ser grave. Aí eu vou no Google. Olha, 3 pessoas morreram em 1932 no Himalaia por causa da pinta amarela na mão. Eu falo, nossa, meu Deus, vou morrer. Cara, não era nada, era canetinha. Ou nós damos mais ouvido para o Senhor, ou nós vamos perecer. Do que é que nós temos nos alimentado? Quem é que nós temos ouvido? Onde é que nossos olhos têm tocado? Onde a nossa mente está voltada, querido? A minha mente está voltada para a palavra ou está voltada para o www? O que é que tem te alimentado? E eu não estou dizendo para você que você tem que ser um bitolado, que não pode usar a internet, não. Até digo que você pode usar e deve usar com sabedoria. Eu uso bastante, eu trabalho com internet. Mas não é a internet que me domina ou que me governa. Aquilo que me governa é a Bíblia, é Deus. Sabe, é tempo de você parar e ouvir e discernir aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Nós temos comentado de que o Senhor tem transicionado a igreja nesses dias. E eu tenho visto muitos homens de Deus, pessoas que a gente gosta, muitos pastores, que a gente ama. Nós temos orado pela vida deles. Sabe por quê? Porque eles estão perdendo muitas vezes esse tempo de transição. Porque às vezes estabeleceu algo durante 30, 40, 50 anos. E é difícil largar. É difícil discernir e dizer, olha, não serve mais. De repente eu preciso me desfazer de tudo isso aqui e começar de novo ali. Porque o Senhor não me quer aqui, me quer ali. Sabe, então, algumas coisas que durante todo o tempo foram praticadas dentro da igreja não servem mais para esses tempos. E aí as pessoas têm caído em desespero porque têm visto as coisas paralisadas e não entendem por que estão paralisadas. Mas estão paralisadas justamente porque não estão buscando ouvir ao Senhor. Senhor, onde é que o Senhor quer me posicionar? O que o Senhor quer fazer comigo? Sabe, isso eu estou falando assim no campo da liderança da igreja. Mas isso serve para a tua vida também, querido. De repente, o teu relacionamento até hoje foi baseado em uma forma de relacionamento. Mas hoje o Senhor está dizendo, querido, não serve mais. Vamos mudar isso aí. Então pare para escutar o Senhor, querido. Né? Se você precisar parar tudo, ficar quietinho. Sabe, porque o nosso relacionamento com Deus não está baseado no que eu faço para Ele. Está baseado no que eu sou nele. Às vezes o Senhor nos para, nos leva, né? Como Paulo. Parou Paulo por 3 dias para reposicionar Paulo. Às vezes o Senhor precisa nos parar, querido. E nós precisamos nos aquietar. Né? E nós precisamos de parar de enxergar tudo à nossa volta para enxergar o Senhor. E nos posicionar nele. Reflita nisso nessa noite, querido. Né?
Que você possa compreender. Sabe, nós não vivemos presos em conceitos ou em modelos, queridos. Você viu que Deus hoje inverteu, pôs a oração para o final do louvor, não para o final da palavra. Agora não, eu preciso fazer assim, assim, assim. Então Deus, começa às 6h30. Deus, chega às 6h25, faz favor. Aí eu vou cantar uma musiquinha rápida, 2 lentas. E aí nós vamos dizer uma palavra de oferta, vamos levantar uma oferta, e depois vamos dar a palavra, e aí a gente vai orar pelas pessoas, vai dar a bênção sacerdotal e vamos enviar. Não, queridos. Vamos fazer como Ele quiser que faça. Vamos deixar Deus ser Deus. Amém?